Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo Dourcast sobre mercado de trabalho e oportunidade. Esse é um projeto do Grupo RBA com patrocínio da Hidro e apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos e Gestor Consultoria. Nesse bate-papo, iremos falar sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho. O tema é pertinente quando se debate, por exemplo, a contratação de pessoas com deficiência. O IBGE aponta que 18 milhões de brasileiros declararam possuir algum tipo de deficiência e, segundo a pesquisa Cato, 43% destes brasileiros estão desempregados ou à procura de um novo emprego. Também iremos falar sobre a mulher no mercado de trabalho, uma vez que ainda há muito a ser feito para garantir a igualdade de gênero no ambiente profissional. Em pleno 2023, as mulheres ainda enfrentam desafios e barreiras que precisam ser superados para que possam alcançar todo o seu potencial. Então participam desta conversa a Jucimara Passos, ela que é membro da Diretoria de Educação e da Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão da ABRH Pará. E também o Demétrios de Oliveira, ele que é parceiro de negócios de diversidade e inclusão. Eu queria agradecer bastante que vocês estão aqui com a gente em mais esse podcast em que a gente pode estar debatendo assuntos tão pertinentes e importantes para a sociedade. Bom, eu acho que falar de diversidade de um modo geral, falar de pessoas de um modo geral, é a gente começar a entender que nos últimos anos, especialmente nas últimas 2 décadas, a compreensão de que existiam grupos de pessoas muito comuns e parecidas estavam no mercado de trabalho e um grupo de pessoas muito diferentes estavam fora do mercado de trabalho. Essa percepção levou a uma compreensão de que a gente precisava falar de diversidade e inclusão como um tema geral. E aí, nos últimos anos, a gente vem percebendo que a quantidade de pessoas que precisam acessar o mercado formal de trabalho para poder ajudar a sociedade a crescer, a se desenvolver economicamente, socialmente, em todos os aspectos, se torna uma necessidade. Aí as pautas de diversidade entram. Então a gente começa a entender que mulheres precisam acessar mais o mercado de trabalho, pessoas com deficiência, pessoas pretas e pardas, pessoas LGBTQIA+, pessoas com mais de 50 anos. Então toda essa ótica, né, Ju, você tem feito, tem se tornado cada vez mais uma necessidade. E além disso, um ponto importante, todos saem ganhando nessa conta. Por quê? A sociedade ganha, mas o negócio ganha também. Exato. Por quê? Porque quando a gente traz diversidade para dentro da organização, nós ganhamos em inúmeros temas, dentre eles a inovação, a criatividade, o clima de ambiente de trabalho mais saudável, não é? E por aí vai. Mas aí quando a gente fala que empresa e funcionário ganham nessa situação, na prática, como é que acontece isso? Acho que um corpo diverso de pessoas traz diferentes opiniões e diferentes oportunidades de soluções e inovação. Exatamente. Eu acho que se você tem muitas pessoas iguais, com a mesma formação, com o mesmo conteúdo, com a mesma experiência, com o mesmo tudo, você normalmente não tem a capacidade de inovar muito em cima, porque são as mesmas fontes de informação, Então, imaginando um cenário que você tem 2 times. Um time completamente homogêneo, de pessoas que têm relativamente a mesma faixa etária, moravam no mesmo bairro, estudaram sempre juntos, então eles têm mais do mesmo. Né? E você tem um outro grupo completamente diverso de faixas etárias, de experiências de vida, né? De formações, e você dá o mesmo projeto para esses 2 times. Qual dos dois há a maior probabilidade de trazer inovação? Provavelmente é aquele em que as pessoas têm pensamentos e olhares diferentes. Agora, se tratando, gente, de legislação, né? A gente sabe que as pessoas com deficiência cada vez mais estão inseridas, sim, no mercado de trabalho. Então, eu gostaria primeiro que vocês, no caso, pudessem contextualizar, para as pessoas puderem entender também, como é que surgiu, então, essa entrada deles no mercado de trabalho, se tratando, então, da legislação efetiva. O que a empresa precisa entender na hora de contratar essas pessoas? Empresas a partir de 20 colaboradores precisam ter pelo menos 1%. E esse número, ele está pautado na lei de cotas, que é uma lei de 91, não é? E que depois foi reforçada pela Lei Brasileira de Inclusão. Tá? Então, é importante que a gente faça, não só pelo compromisso social, existe um compromisso legal que implica em multas, em situações, mas quando a gente fala de diversidade e inclusão, a cota, ela só é
um detalhe, o que a gente espera é que realmente as empresas vejam as pessoas além do CID, além da sigla Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque nós somos seres humanos únicos. E cada um de nós tem uma história única e tem uma contribuição. Então, isso perpassa pelo nosso olhar, inclusive, a partir do recrutamento. Eu preciso te olhar pela tua história. Perfeito. E não pelo teu diagnóstico. Mas eu acho que tem um ponto também aí, apenas complementando nessa questão histórica, é que o sistema de cotas, de fato, ele vem de um momento onde o Estado precisa intervir nas empresas, porque as empresas não estavam fazendo um trabalho natural, orgânico, de incluir pessoas com deficiência ou qualquer tipo de grupo social minorizado ou subrepresentado. E aí, lá em 91, como a própria Júlia acabou de mencionar, essa lei de cotas ela acaba existindo como uma forma do Estado falar, não, vocês não conseguem fazer isso de maneira orgânica, vocês dizem que tentam e não conseguem para todos os negócios em escalas diferentes, então eu estou te obrigando. Então, em momento algum, isso diz respeito sobre qualificação, isso diz respeito sobre acesso. Isso tem um quê de... Independente se a gente tem pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual que não as permite acessar um estudo formal, ou uma pessoa que às vezes não tem um braço, mas que tem PhD, todas estavam sendo colocadas numa mesma análise. Então, você não pode estar aqui nesse ambiente. Então, o Estado ele intervém. E esse movimento de 90, ele vem para tentar fazer com que a gente consiga subtrair esse movimento de não dá, porque não tem, porque não deu. Hoje em dia, a discussão é exatamente essa que a Jucimara acabou de trazer. Ser propositivo, não necessariamente depender de uma legislação para querer atribuir e contratar pessoas diversas. Então, a lei ela ajuda muito, e se nós tivéssemos essa legislação para cada grupo subrepresentado, seria muito importante. Hoje não existe para todos os grupos subrepresentados, porque ela ajuda a ter um amparo do você não está entendendo que é uma questão de opinião, é uma questão de obrigação. E aí a gente precisa incluir. Mas o segundo passo é incluir porque é importante, porque é necessário, porque é bom para a sociedade. Isso. E conectando a tua primeira pergunta, como é que isso é bom para as pessoas? Sim. A gente falou um pouco da empresa. A gente está falando de gerar mais emprego e renda para pessoas que não tinham acesso. Então, antes a gente vivia numa sociedade onde mulheres cuidam da casa e homem que vai trabalhar. Hoje não. Hoje, quando você discute sobre empregabilidade e equidade de gênero, a gente está falando sobre mulheres acessarem o mercado formal de trabalho. E aí a dinâmica familiar é determinada pelo marido, pela esposa, pelo marido e marido, pela esposa, sobre quem vai ficar com a criança, quem vai, e não pelo gênero, mas sobre quem tem a melhor dinâmica de poder cuidar, de poder ficar. E aí a sociedade vai seguindo. É muito importante, Demétrios e Jussiara, que estão tocando aqui num ponto de extrema importância mesmo, que é a qualificação profissional, que deve sim ser colocada em primeiro lugar. E a Hidro, com certeza, incentiva isso nos seus próprios funcionários, não é mesmo? Com certeza. Nós, na Nosc Hidro, a gente tem um olhar muito carinhoso, digamos assim, por desenvolvimento. E eu acho que recentemente a gente teve um programa que evidencia muito isso, que se chama WOP, que é o Programa Operacional para Mulheres. A gente percebeu que o número de mulheres acessando o mercado de trabalho dentro de uma perspectiva operacional não era só pouco apenas porque as mulheres tinham sido ensinadas que elas não deveriam estar ali. Era pouco porque elas eram ensinadas a que nem acesse esse estudo. Porque se você não pertence àquele lugar, para que você vai estudar sobre isso? Então, esse programa, o foco dele, de fato, foi desenvolver mulheres das comunidades de Abaetetuba, Barcarena e Paragominas, para que elas pudessem desenvolver em cursos técnicos e que elas pudessem ser absorvidas como empregadas na área operacional. E quais seriam esses cursos, assim, só para a gente poder exemplificar? Elétrica, mecânica, manutenção. São cursos que historicamente foram ditos como masculinos. E aí você precisa ver, né, as mulheres que passaram, foram mais de 81 que participaram do programa de desenvolvimento da primeira etapa. Hoje, mais de quase 50% delas já foram contratadas pela Hidro, mas o nosso objetivo é desenvolvê-las para que elas não necessariamente sejam empregadas Hidro, para que elas tenham uma habilidade onde o mercado consiga absorvê-las. Então, tem várias outras indústrias aqui no nosso estado que estão contratando elas, inclusive, e para a gente não é o olhar do desenvolver para a gente, é desenvolver para que elas possam trabalhar. É o propósito social mesmo, sabe? Exatamente. Isso é muito importante porque as empresas hoje, elas passam a ter esse olhar social no sentido de provocar condições de equidade, né, para que todos esses grupos subrepresentados tenham essa oportunidade, não só naquela empresa fim,
como no caso na que eu trabalho, na que o Demetrio trabalha, mas em todas as outras. A gente cria o banco de talentos a partir desses programas de formação, mas a pessoa é livre, o aprendizado é dela, e ela pode usar onde ela quiser. E aquela exigência, digamos assim, que antes as empresas faziam ali na hora da contratação, vaga exclusiva para homens. Isso ainda existe? Se existir, né, e se for uma empresa que realmente tem a pauta da diversidade no seu cerne, não pode. Né? É completamente discriminatório. Pelo contrário, hoje nós temos as vagas afirmativas justamente para alavancar a entrada dessas pessoas que em outras oportunidades não tinham voz. Então, por exemplo, quando a gente faz uma contratação de pessoas com deficiência, recentemente, na empresa que eu trabalho, nós fizemos uma capacitação de todo o time de atração de talentos. Para quê? Para que a gente pudesse realmente saber como abordar, e esse treinamento foi replicado para todos os gestores, no sentido de que todo mundo ali olhasse além, como eu já falei, né, do CID, além do estereótipo. E aí, nas vagas afirmativas, a gente busca entregar uma shortlist, uma lista de candidatos, num primeiro momento apenas de pessoas com deficiência. Por quê? Porque as pesquisas mostram que se você tiver em uma shortlist 5 candidatos, 2 deles ou 1 sem deficiência, se a gente não trabalhar os nossos vieses inconscientes, é provável que daquela turma aquele candidato seja o escolhido. Então, é um processo que perpassa por uma sensibilização constante, o que a gente chama de letramento. E se a gente for exemplificar, então, assim, exemplos de cases de sucesso que, de repente, vocês possam citar aqui e também falar um pouco, explorar, vocês podem falar também? Eu posso falar sobre o projeto Somar, o programa Somar, que é um programa desenvolvido pela Suzano, que é específico para pessoas com deficiência, que tem uma pegada um pouco parecida quando o Demetrios traz a demanda de mulheres da Hidro. Só que esse programa, ele é feito vinculado ao sistema do Senai, né, de preparação, num primeiro momento, das pessoas para o ambiente da linha de produção, onde nós temos ambiente fabril. Nós tivemos uma turma em 2022 e nessa turma tivemos 20 pessoas participantes. Mais uma vez, essas pessoas, elas entram com um banco de talentos e nós tivemos o aproveitamento de 60% dessa turma no nosso quadro de colaboradores. São projetos semelhantes, né? O que eu comentei com grupos diferentes de foco. Eu acho também sempre muito legal a gente lembrar que toda vaga afirmativa, ela vem, diferente de uma vaga exclusiva que se existia no passado, ela vem com um propósito de equilíbrio, de harmonizar, baseado no princípio da harmonização social. Então, se nós entendemos, por exemplo, hoje no setor mineral, na mineração, temos 17% de mulheres compondo essa média, na Hidro, por exemplo, nós temos 23,5%, é um percentual muito legal. E queremos melhorar, mas na média da mineração é 17%. Se eu sei que a sociedade brasileira tem 52% de mulheres, eu já tenho aqui um mundo ideal de percentual para o equilíbrio social e eu tenho uma média que eu sei que eu preciso chegar mais perto do mundo ideal possível. Então, diferente de antigamente, quando a gente falava de vagas exclusivas, a gente falava assim, vaga exclusiva para homem porque só homem serve para trabalhar. Hoje não, hoje é uma vaga afirmativa para mulheres, pensando em uma estratégia onde não é necessariamente os homens percam espaço no mercado de trabalho. Isso é muito importante abordar para que as pessoas não se confundam na hora. Não é uma competição, a gente costuma dizer, não é uma pizza, onde temos 9 pessoas e 8 fatias e uma vai comer uma fatia e uma vai ficar sem fatia. Sim. Falar sobre a vaga afirmativa é exatamente entender que existe uma estratégia por trás disso, com profissionais qualificados por trás disso, para acompanhar essa demanda social, impulsionar com programas de desenvolvimento como que nós mencionamos, para que a sociedade consiga também acompanhar essa demanda, mas ao mesmo tempo focar nesse equilíbrio. E aí a gente percebe que um dia quando chegar, a gente vai falar, talvez não seja mais necessária uma vaga afirmativa, mas talvez seja necessário a gente discutir, será que a gente tem 50% de mulheres na liderança? E aí não é só sobre contratar por contratar, é sobre desenvolver.
Então, Isso. são várias camadas que a gente pode E ainda discutir. tem mais, acrescentando a tua fala, mesmo que a vaga não seja afirmativa, né? As pesquisas mostram que, por exemplo, se eu tenho uma vaga de engenheiro, qualquer que seja, é provável que as mulheres não se inscrevam nela. Mas se eu coloco no texto dessa vaga, no título dela, pessoa engenheira, eu abro precedente para que todos se sintam à vontade para concorrer. E acredito, então, que esse seja, então, o principal viés, né? O principal objetivo para que as pessoas, como um todo, se sintam capazes de disputar aquela vaga, de almejar, né? Enquanto a gente não chega nesse mundo ideal, nós ainda precisamos das vagas afirmativas. Exato. Perfeito. E assim, já puxando aqui um outro gancho, já falando de uma outra pesquisa, segundo o estudo feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, somente 16,7% das pessoas transgênero se encontram no mercado de trabalho atualmente. Aqui no estado do Pará, como é que vocês observam também esse outro tipo de inclusão? Olha, falar sobre o tema LGBTQIA+, para mim é um tema muito importante por ser um profissional LGBT, mas a gente também precisa discutir que existem muitas nuances dentro dessa discussão. Falar de pessoas trans, por exemplo, pessoas transgêneros e travestis, é uma temática que é desafiadora para o Brasil e para o mundo como um todo. Então, acho que antes da gente falar do acesso ao mercado de trabalho, é importante falar que o Brasil é o país mais violento para pessoas trans no mundo. E reitero que no Brasil não é crime. Já foi descriminalizado a existência, o existir de pessoas transgênero há muito tempo. Agora, ainda assim, o índice de violência contra essas pessoas é muito alto. Então, essa violência, eu não estou falando apenas da violência física. Eu estou falando de que o impacto no mercado de trabalho dessas pessoas começa desde o celular. Quando essa pessoa ela é expulsa de casa na adolescência, quando essa pessoa ela não tem acesso a conseguir estudar com qualidade, quando essa pessoa não consegue se desenvolver da melhor forma, acessando o princípio básico dos direitos humanos, que é o acesso à alimentação, à moradia, à educação, à saúde, elas não têm esse acesso. Então, como é que você espera que um grupo de pessoas acessem o mercado de trabalho se elas não têm acesso ao básico? Então, a gente entra nas camadas do privilégio e a camada do acesso. Né? E aí, na discussão das pessoas transgênero, a gente faz um outro recorte, é o recorte do Norte, é o recorte do estado do Pará. Infelizmente, o estado do Pará faz parte dos piores índices de educação do Brasil. Então, nós estamos falando, se um grupo social de pessoas que já, por serem quem são, já são marginalizados, já são colocados à margem da sociedade, imagina num estado, infelizmente, num território como o nosso, que tem menos ainda esse tipo de acesso, quando a gente compara com outras regiões. Então, são grupos de pessoas que precisam de um acesso ao desenvolvimento, precisam de um acesso à qualificação profissional, precisam de uma atenção do Estado, principalmente, não só das empresas, mas do Estado, com muito mais força. Em paralelo, nós vivemos num país que há um mês atrás estava se discutindo retirar os direitos do casamento homoafetivo, que é o grupo que tem mais acesso dentro da comunidade LGBT a privilégios, quando a gente faz essa comparação. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Para a gente não esquecer que as camadas elas influenciam diretamente nessa falta de acesso que está automaticamente associada à baixa empregabilidade. Contextualizar, né, toda essa questão. É muito importante para a gente poder entender, então, por que cada vez mais esse acesso acaba sendo reduzido pela população. Se a gente trabalha isso numa questão de interseccionalidade, quando a gente une gênero, raça, não condição de acesso de educação e várias outras coisas, a pessoa trans ela vai ficar lá no finalzinho, nos marcadores sociais. Então, imagina, mesmo dentro do que o Demetrios trouxe, né, dentro da comunidade LGBTQIAP+, né, os homoafetivos, eles ficam, de certa forma, numa escala maior. Sim. Né? As pessoas trans, elas vão para o rabinho dessa fila. Então, para a gente trazê-las para o mercado de trabalho, a gente tem que provocar muito mais iniciativas de equidade. Não é? Um exemplo, na Suzano, que é a empresa que eu trabalho, ano passado nós fizemos um curso chamado Transformação Digital para todo o Brasil,
em parceria com uma instituição de tecnologia, onde nós chamamos 150 pessoas trans do Brasil inteiro, mais uma vez com o contexto social. Né? Nós não pedimos escolaridade, porque se a gente vai para o viés da escolaridade, exclui automaticamente. Não é? E disso gera um pipeline não só para a nossa empresa, mas para todas as outras e muito mais oportunidade para as pessoas. Falando da minha realidade na unidade de Belém, hoje nós temos 5 pessoas no quadro, dentre aprendizes, estagiários, pessoas da produção, pessoas de administrativo. E é muito legal, assim, porque exige de todo mundo um aprendizado contínuo, porque querendo ou não querendo, é um cenário novo. As pesquisas mostram que as mulheres trans, ou elas vão para o caminho da prostituição, não é? Ou vão as pessoas trans em geral para o ramo da beleza. Então, você ver e ouvir o depoimento de uma pessoa que hoje está com o seu lugar no mercado de trabalho, emociona. Muito, muito. Você vê uma pessoa que não tinha expectativa de dignidade. Exatamente. E não é nem assim, acesso a uma dignidade básica. A pessoa não tinha expectativa de dignidade. Nós fizemos um programa na Hidro ano passado chamado Programa de Trainee Afirmativo para pessoas que se identificam com o gênero feminino. Uhum. E foi uma grande reviravolta, porque o mercado paraense, a própria Hidro, o mercado paraense como um todo, o norte do Brasil, nós não estamos acostumados a discutir, seja em grandes empresas, seja em médias e pequenas empresas, ou a nível de estado ou município, ações para a inclusão de pessoas transgênero. Quando nós fizemos esse levantamento, a gente foi de acompanhar quantas pessoas trans participaram do processo seletivo. No caso, por ser pessoas que se identificam com o gênero feminino, mulheres cisgênero e mulheres transgênero, pessoas não binárias transfemininas, todos esses grupos poderiam participar. E é interessante você acompanhar as etapas. E apenas a nível rápido para explicar, a etapa de participar, de se inscrever, você já percebe uma grande discrepância. A etapa de avançar, mesmo com critérios facilitados, tá? Mesmo com a redução de critérios de entrada, porque a ideia, e aí não acreditamos que é a ideia de abaixar a régua, não é sobre isso não. É sobre você conhecer a sociedade, conhecer as realidades, e entender que existem critérios que você espelhe pessoas. Né? Eu, enquanto homem branco, apesar de ser LGBT, tive muito mais acesso e privilégio do que provavelmente uma mulher trans, como a Júcia acabou de falar em relação a essa fila. Então, eu não posso botar o critério para muitas delas do mesmo dos acessos que eu tive. Então, mesmo nós olhando para esses critérios baseado no impacto que a sociedade fez negativamente para esses profissionais, para essas profissionais, na segunda etapa, que é quando você vai analisar essa qualificação, essa entrevista, já reduz muito mais. Já na etapa final, que é a etapa de contratação, tem pessoas que saem na entrevista. Você às vezes nem abriu a boca para falar. Nós não estamos falando ainda da parte técnica, nós estamos falando de uma parte que alguém foi agressivo ou alguém foi enviesado, não. Nós estamos falando de uma parte de vamos iniciar uma conversa. Essas pessoas não são ensinadas a ter dignidade, é tirada delas. E assim, você vê uma pessoa entrando no mercado de trabalho formal, e na última pesquisa que nós fizemos na Hidro, nós tínhamos 80 profissionais autodeclarados transgêneros. É lindo, é você olhar e falar assim, é uma pessoa olhando para ti falando, muito obrigado por ter me feito uma coisa que eu deveria ter por nascer, por existir. E aí a gente vê o poder das empresas também nessa hora, de mobilizar 80 no Pará, isso. Demétrios. 80 no Brasil. No Brasil. 80 no Brasil e 60 e alguma coisinha no Pará. Que bom. Então, nós estamos evoluindo, porque na nossa última pesquisa, nós tínhamos 120. Muito bom. Né? Então, assim, estamos caminhando. E que bom que isso está acontecendo. E é super importante o letramento, para que todo mundo possa. Porque muitas vezes, nós que estamos aqui, a gente ainda faz confusão o que é cis, o que é trans, né? O que é identidade de gênero, o que é orientação. Então, às vezes, na hora de um formulário, a gente prefere não declarar por não saber o sentido. E nesse sentido, a gente já entra numa outra pauta, que é a empresa que trabalha diversidade e inclusão, ela educa.
E ela educa para além das fronteiras da empresa. Porque aquele diálogo que nós provocamos ali, seja nos diálogos de inclusão, nas ações de letramento, nas palestras, né, dos grupos de afinidade, aquelas pessoas elas levam para suas casas. E às vezes é aquele colaborador que é 50 a mais que vai conseguir compreender o que está acontecendo na casa dele. E ainda tem essa questão também da idade, né? Que também é mais uma barreira, acaba sendo mais uma barreira na hora da contratação, não é isso? Muito, muito. Acho que não, às vezes não tanto na contratação, mas na retenção ao longo da sua jornada. Que porque você chega nos 50, né? Você automaticamente é analisado, um viés histórico, como uma pessoa que está perdendo a produtividade ou perdendo a capacidade de performar. O que não é verdade, né? Acho que quando você vive num contexto social na década de 40, na década de 50, onde as indústrias começam a se popular cada vez mais, e as pessoas viviam até 50 e 60, eu me preocuparia, um profissional de 50 anos trabalhando numa indústria de alto peso e de alto risco. Até eu me preocuparia. Agora, a nossa estimativa de vida bate 70, 80, 90, 100 anos. Então, 50 anos para que limitar, né? Exato, para que limitar? Exato. A expectativa para 60 é que a gente viva até 82. Então, olha só. Não é? E nesse mesmo período, hoje, é provável que pessoas 60 a mais sejam maior do que a população de 0 a 5 anos. Então, imagina, onde é que vão estar esses profissionais? O que nós estamos fazendo? Porque daqui a pouco, essas pessoas que hoje nós encaramos como as que estão ativas, não é? Entre 18 e 40 anos, elas vão estar mais velhas. E aí? Da onde que vai vir essa mão de obra? Da onde que vão vir esses profissionais que vão fazer as nossas empresas e a sociedade evoluir enquanto mercado de trabalho? Mas aí, Jussiara, me corrija se eu estiver errada, e Demetrios também. Vai também muito do olhar das empresas, então, também procurar aproximar essas pessoas e também trazer a eles uma qualificação profissional adequada, porque acredito eu que todo mundo está aprendendo ali, está todo mundo junto, né? Você está corretíssimo. E isso é muito importante, porque hoje as empresas que estão mais alinhadas com essa temática de diversidade, elas já têm esse olhar a mais. Sim. Então, temos metas de contratação não só até 25 anos, que é os portas de entrada, mas também 50 a mais, justamente para provocar essa valorização, não é? E para a gente reconhecer e dar continuidade a esse processo profissional. E um ponto importante é que as empresas elas estão cada vez mais aprendendo que o mercado de trabalho está se tornando mais exigente. As pessoas estão escolhendo as empresas que querem trabalhar. Exato. Então, quando eu pego esse recorte, eu faço ele um recorte interseccional ao tema de diversidade como um todo, independente do recorte de grupo subrepresentado, nós estamos falando que as empresas têm sim que fazer um esforço extra hoje em dia para correr atrás dos profissionais, para se mostrar atrativa, para se mostrar competitiva. Então, eu discutir hoje se a minha campanha tem que ter diversidade ou não, não é mais uma opção, é uma obrigação. As pessoas têm que se sentirem parte daquela empresa, mesmo sem estarem lá. Elas têm que ver que o produto final que aquela empresa produz é uma coisa que elas estão sentindo segurança em consumir. Então, eu não falo só apenas no nível de profissionais para entrar na empresa. Eu falo de toda essa percepção mercadológica de que a sociedade tem dos negócios, que vai desde o processo de recrutar ao processo de consumir esse produto. Se eu não me sinto representado... Mais cedo, acho que até comentei com vocês sobre o produto que era cruelty free, né? Que não gera impacto nos animais. Aquilo, para mim, você também compartilhou, né? Que aquilo é uma coisa muito importante. Então, o que eu vi naquela embalagem que tem a ver com que aquela reputação daquela empresa me faça querer consumir mais dela? Então, isso serve para mim enquanto consumidor, para mim enquanto profissional no mercado de trabalho que talvez almeje trabalhar naquele negócio. Toda essa dinâmica de atração, ela vai desde a comunicação, ao recrutamento, à estratégia do negócio. Isso é fundamental, especialmente para a diversidade. Essa questão de você se sentir, então, representado por aquela marca, por aquela empresa, com a dinâmica daquele local. Isso é muito importante, é como vocês estão falando. Cada vez mais os trabalhadores, né, nós, enquanto sociedade, a gente precisa, sim, se colocar na posição de frente. Né? Não, eu vou trabalhar aonde eu
possa me sentir cada vez mais bem representado, mais bem valorizado, reconhecido também. E aí, como a gente estava falando, as empresas também precisam ter esse olhar. Todos nós saímos ganhando. Por quê? Os colaboradores dessa empresa, eles se encontram no propósito dela, né? A comunidade entende e a reconhece como uma empresa que tem esse olhar de diversidade e inclusão. Os produtos ou serviços que ela oferece têm um olhar diverso a partir de pessoas diferentes trabalhando no mesmo cenário e por um mesmo objetivo. E, consequentemente, a lucratividade vem. Então, todo mundo sai ganhando. E existem indicadores, né, José, exatamente, que apontam isso. Estudos de empresas que, quando você faz toda essa mobilização, a lucratividade aumenta. Inclusive, é associada a grupos sociais. Então, não é apenas um achismo, né? Não é nós, enquanto especialistas em diversidade, a gente acompanha estudos que mostram que você ter diversidade de gênero, ou seja, aumentar mais o número de mulheres no quadro de empregados, aumentar o número de pessoas pretas e pardas, aumentar o número de pessoas com deficiência, aumenta o número de lucratividade, de rentabilidade como um todo, confiança, redução de conflitos. Fortalecimento de marca empregadora, minimização de conflito, tudo isso. Inovação, criatividade. Exato. Então, tem muita coisa que a gente ganha. E isso é um assunto importante que a gente precisa tornar transparente, porque nós temos a tendência, quando alguém não conhece o tema diversidade e inclusão, você sabe o que é? A pessoa automaticamente já associa a um determinado grupo subrepresentado. Sim. E diversidade e inclusão é muito mais do que isso. Todos nós aqui já nascemos diversos, a partir da nossa digital. Ninguém tem a mesma digital. E essa construção vai sendo feita ao longo da nossa vida, através do nosso núcleo familiar, das experiências que a gente tem na comunidade, das referências que a gente tem enquanto escola, enquanto comunidade, de tudo que nós vamos agregando. E tudo isso nos dá uma identidade que é nossa e que, se for muito bem pontuada e ponderada, em junção com outras pessoas diversas, pronto, a gente ganha um mundo. Gente, o bate-papo está maravilhoso. Adorei estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é de extrema importância, inclusão e equidade no mercado de trabalho. É um assunto que sempre deve ser abordado para todo mundo poder compreender na prática o que é, então, você poder ter a oportunidade de estar inserido no mercado de trabalho de uma maneira correta, respeitosa. Então, gostaria muito de agradecer mais uma vez a participação aqui da Jussiara Passos e do Demétrios de Oliveira, que são dois experts no assunto. E dizer para vocês que estão acompanhando aqui o nosso Dourcast que essa entrevista vai ficar disponível, então, nas nossas plataformas digitais. E é só o começo, né, gente? Eu espero rever vocês em mais entrevistas. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? Como eu trouxe para você também no início, conheço a Jucimara há muito tempo e a gente está nessa jornada de tentar trazer aqui para o estado do Pará mais informação, por sermos paraenses, por representarmos grupos diversos. Certeza. E essa dobradinha aqui sempre foi um sucesso. Verdade. Eu agradeço muito também a oportunidade por estar aqui representando a BRH, não é? E é um assunto que não acaba. Sempre a gente tem algo mais para acrescentar e fica à disposição. Fico à disposição. Muito obrigado por tudo, viu? E compartilho o compromisso pela Nosc Hidro também de continuar avançando no tema de diversidade e inclusão. E sempre que possível, né, contem com a gente e vocês vocês com a gente com vocês, para a gente continuar falando sobre esse assunto, porque não adianta a gente fazer se a gente não contar, para que as pessoas saibam que a gente tem esse propósito também. Perfeito. Obrigada, gente. Até a próxima.